Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. Nesta série de vídeo, nós temos um assunto muito interessante para conversar com você. Nós vamos conversar sobre o comportamento do consumidor durante o período de crise do coronavírus, do Covid-19, e também o que a gente pode esperar do mercado pós-Covid-19. E para conversar sobre esse assunto de extrema importância, nós temos aqui o nosso amigo Paulo Mariottini. O Paulo é consultor empresarial das áreas de marketing, das áreas de planejamento, estratégia, meu colega como consultor do Sebrae, inclusive formado pela Harvard Business School. Ele é um grande especialista nesse assunto e tem muito conhecimento para compartilhar conosco aqui na Universidade do Gerente. Paulo, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. Júnior, muito obrigado a você e toda a equipe da Universidade do Gerente. Recebi esse convite com muito carinho, tendo em vista que eu sei que vocês selecionam, né, os palestrantes que vêm aqui para poder expor o conteúdo na Universidade do Gerente. E eu fiquei muito feliz quando você fez o convite. Te agradeço muito e toda a equipe da Universidade do Gerente. E principalmente, Júnior, porque esse tema, né, durante essa pandemia, consome-se muito conteúdo. Tem muita informação na internet, tem muita informação em tantos lugares. E o microempresário, por exemplo, o estudante, o gerente, como é que ele faz para sobreviver à pandemia? Se ele depende, inclusive, do mercado, ele depende do funcionário, o funcionário depende de não ser mandado embora. E todo mundo depende de uma única coisa: que alguém compre. Que alguém compre, e aí, que as Júnior, vendas sejam realizadas, não é verdade? Exato, Paulo? Que a transação aconteça. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito em algumas lives que me convidam, o Sebrae, por exemplo, FIENG, a própria faculdade fez um webinário, eu participei de um webinário recente também, um webinário nacional, só sobre técnicas para poder ajudar um microempresário. E eu vejo isso tudo com muita importância. Porque o que acontece? Eu preciso vender. Qual é o comportamento que eu preciso adotar para que as pessoas comprem de mim? Você precisa entender como ele se comporta hoje, na pandemia, para saber o que você tem para dizer. Se você não sabe, e eu tenho falado isso para grupos diferentes. Como eu disse, tem o grupo de empresários e tem o grupo de pessoas que querem se recolocar no mercado. Verdade. E ainda tem gente contratando. Tem gente comprando e tem gente contratando. A questão é, que tipo de... Nesse momento, inclusive, um dos meus clientes, nós acabamos de abrir um processo seletivo para vendedor. Então, assim, tem gente contratando, sim. Isso é interessante mesmo que a gente diga, não é verdade? Principalmente na área de vendas. Exato. A área de vendas ela é uma área que ela mantém o mercado movimentando o ano inteiro. Não tem essa sazonalidade. Na verdade, o período sazonal, que a gente considera um período ruim, para a área de vendas, o período sazonal ele é o resto do ano que não dezembro e Dia das Mães. Ou seja, esses são os dias que mais se contratam, as datas que mais se contratam. Verdade. Mas, por exemplo, o comportamento do consumidor. A primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente, Júnior, é o seguinte: eu acessei o site, o YouTube, a plataforma da Universidade do Gerente. Que tipo de conteúdo eu quero buscar hoje? O que o mercado está pedindo hoje? E é fundamental que você olhe para o conteúdo e fale, beleza, isso eu consigo aproveitar. Então, é ali que você vai se dedicar. Aquilo que a gente estava conversando antes da gravação, né? Eu preciso ver aquele vídeo e consumir aquele vídeo de forma que faça sentido, que eu consiga traduzir isso em prática de resultado para o meu negócio, né? Eu acho que mais do que nunca, a busca é por resultado e por resultado rápido, né? A época que nós vivemos são de resultados rápidos. A época é de resultado rápido.
Eu vou trazer algo que corrobora com isso que você acabou de falar. É o seguinte: hoje em dia existe aplicativo que passa, o próprio YouTube, acelera o vídeo. Os seus consumidores aqui da Universidade do Gerente, eles acompanham seus vídeos em qual velocidade? Olha que interessante. É uma pergunta que tem que se fazer. Porque está todo mundo com muita pressa o tempo todo. E quando a gente fala de desemprego, ou recolocação profissional, ou não quebrar durante a pandemia sua própria empresa, é urgente. E essa urgência é que me leva a pensar o seguinte: comportamento do consumidor. E aí eu vou sempre dividir, Júnior, em dois momentos. Um é o empresarial e o outro é de funcionário. Estudante, funcionário, e eu falo para eles da mesma maneira. Assim como eu falo para os meus alunos. Eu dou aula para a turma de direito, eu dou aula de economia e de empreendedorismo, e eu falo, para se recolocar, você precisa entender o que as pessoas buscam. Senão não adianta. Eu vou abrir uma empresa. Tudo bem. De quê? Qual é a dor que você vai saciar naquele momento? Resolve o problema de quem, né? De quem. Inclusive, vou deixar um link, se me permite, eu vou deixar um link aqui em cima, claro, Paulo, de um vídeo, de uma série de vídeos também sobre habilidades e competências do novo mercado de trabalho, que exatamente fecha muito com essa sua fala, Paulo. O que o mercado necessita? Qual o problema que realmente você resolve? Né? Seja a empresa, para ela se sustentar, ela tem que, de fato, resolver o problema de alguém, que é, né, resolver a dor, amenizar, ajudar, contribuir, como nós também, pessoas físicas, para mantermos a nossa empregabilidade, para estarmos empregados, para gerar o nosso sustento, o sustento da nossa família, nós também precisamos resolver problemas. E quanto mais complexo for o problema, né, mais valor eu terei para o mercado e para essas empresas e para os demais, não é isso? E a bola da vez é o que você acabou de dizer, valor. Você se vende. Você se vende como? Para qual cargo você está pleiteando? Que tipo de currículo você vai oferecer? É igual quando alguém me apresenta nas palestras, eu sempre olho para esse mini currículo. Paulo, fez curso em Harvard, fez isso, fez aquilo. Eu adoro esse cara que todo mundo apresenta. Porque é ele que eu quero ser sempre. Eu quero ser um cara, um palestrante, um profissional, um consultor, um professor, que as pessoas consigam olhar e tirar pelo menos uma dica que mude a sua vida. Você não precisa de 10 dicas para mudar a vida. Você precisa de uma, que faça toda a diferença. E como você vai usar essa dica, depende de quem está acompanhando. Como que as pessoas recebem essa dica? Estão anotando? Ou consome vídeo de YouTube só para escutar? Vai escutando. Não, você tem que assistir um vídeo com papel e caneta na mão sempre. É fundamental. Como que olha só, comportamento do consumidor. Como que nós estamos consumindo produtos hoje? Mudamos o nosso padrão de consumo de produto para serviço. Percebe? A pandemia, a crise, qualquer crise, te leva a diminuir o consumo de produto e aumentar o consumo de serviço. Que tipo de serviço? Aula, vídeo, dicas. Isso são os serviços. Treinamento online. E aí o que acontece? Se você sabe que as pessoas passaram a consumir mais serviços do que produto, que valor você coloca no seu produto? No seu currículo ou no seu produto físico? Você tem que colocar valor. E aí, beleza. Pensamos que o comportamento, hoje, ele migrou de direção. Que tipo de valor eu gero e como que eu vou apresentar isso? As empresas, elas perceberam que o consumidor mudou completamente, tudo fechado. Né? Aqui, por exemplo, da região de Belo Horizonte, região e grande BH, está tudo fechado. Vários clientes meus de consultoria fecharam as portas. Não faliram. Por quê? Eles cumpriram a regra da consultoria. Nós tivemos tempo para poder fazer um trabalho e dar solidez para que eles não quebrassem numa crise, qualquer que fosse. E olha que nós estamos passando por uma das piores. Preservar o fluxo de caixa, renegociar os pagamentos, os fornecedores,
prover os recebimentos, né? Ajudar as pessoas para que te paguem, né? Eu acho isso fantástico, todo esse movimento financeiro até estratégico que a gente tem que fazer nesse momento. Sim, e saber o que você quer renegociar também. Não é só sair renegociando, porque depois você tem que pagar. Sim, teve cliente meu que conseguiu não renegociar. Conseguiu. Porque sabia que era prejuízo lá na frente. Ninguém garante. Olha só, muitas empresas, Júnior, vão quebrar, vão passar pela crise. Quando a crise terminar, as empresas fecham. Fecham. Sim, sim. Porque elas não se prepararam para o pós-crise. Está empurrando o problema para depois. Hoje mesmo eu participei de uma negociação, Paulo, era até de um valor de aluguel, mas era um valor de aluguel muito considerável naquela conta, né? O negócio é uma escola, então imagina o quanto representa o custo de aluguel da estrutura. E a gente falava muito bem isso para os donos do imóvel. Olha, não adianta você falar que você vai me dar um desconto de 100% agora para me cobrar depois, porque depois nós não vamos ter dinheiro para te pagar. Então, a nossa negociação ela tem que ser agora no presente, mas não é empurrar para o depois, porque eu não vou ter fluxo de caixa e fôlego para isso amanhã ou depois. Eu já tenho uma inadimplência alta agora, com um patamar mais alto, com uma perspectiva de aumento de inadimplência e até mesmo de cancelamento, de evasão muito grande. E aí, se eu jogar isso lá para frente, eu continuo pagando a minha mão de obra agora, porque eu estou tentando manter os alunos ali vivos através de algumas atividades, então eu continuo pagando essa mão de obra. Amanhã ou depois eu vou ter que repor a aula, eu vou ter que pagar mais uma vez essa mão de obra pela reposição e eu ainda vou ter o valor do aluguel? Não tenho condição, né? A negociação tem que ser muito clara para ambas as partes. Olha, é muito bonito você falar que você vai me dar 100% de desconto agora para eu te pagar depois. Mas se eu aceitar isso, eu estarei te enganando, porque eu já tenho estudo do fluxo de caixa futuro aqui e, na minha previsão, realmente nós não temos condição de arcar com esse valor. Então, uma negociação bem transparente. E é exatamente isso. É você conseguir enxergar o quanto você precisa para sobreviver à crise, porque em uma crise as pessoas e as empresas sobrevivem, mas como que você vai voltar para o mercado quando a crise terminar? E ela termina, você não tem como arcar com as dívidas, você fechou as portas. Você não, olha só, muita gente não estão consumindo cursos de qualidade, estão fazendo cursos aleatórios para chegar depois da crise e falar, olha o tanto de curso que eu fiz. Beleza. Quantos deles são para a sua carreira para dentro dos próximos 3 anos? Porque nesse momento deu para você estudar. Todo mundo tem alguma condição de estudar neste momento. Então, é um comportamento que todo mundo tem que adotar. Quando a gente observa, e aí agora eu vou dando um passo cá e um lá, no neuromarketing e neuroeconomia. As pessoas precisam enxergar como que isso nos afeta mentalmente. A ideia que teve recente de vamos abrir os shoppings para a economia sobreviver, nada mais é do que o capitalismo na sua forma mais pura. Ou seja, vamos para o shopping consumir. Olha para o comportamento hoje. Quantos de nós, de fato, precisamos sair de casa, deslocar até um shopping, onde tem concentração de pessoas, que é um risco altíssimo, para consumir o quê? O que nós precisamos muito do shopping. De verdade, tem muitas lojas que vão ceder a essa pressão e vão abrir e vão tentar vender. Muitas pessoas vão para o shopping. A questão é, os meus clientes hoje, que são varejo, que trabalham de frente, né, lá na porta para a rua, aqui em Belo Horizonte, hoje, voltou a abrir. O que nós fizemos de estratégia para que ele voltasse a abrir? Tudo muito bem, milimetricamente planejado para o cliente não ter contato com nenhum outro. Nós criamos muitas estratégias, Júnior, muita coisa legal. E aí é a criatividade na sua melhor forma. Mas como que a criatividade surgiu? Bate-papo, consumo de conteúdo próprio para isso. Então, eu consumi muita coisa ao longo dessa crise. Muitas dessas coisas que eu consumi, elas estão voltadas para a retomada
né, na abertura do comércio. Ou seja, nessa reabertura de comércio, eu consigo orientar todos os meus clientes de consultoria, fazendo com que eles voltem a enxergar o cliente de uma maneira saudável e sabendo que o cliente vai consumir e você sabe como fazer o cliente consumir um pouquinho a mais naquele momento. Datas, isso é fundamental. Ah, vai reabrir e a pessoa quer só reabrir. Tudo bem. Qual é a próxima data que você, perto da reabertura em cada região, qual é a data que você realmente tem que falar, opa, aqui eu vou investir um pouco mais, eu vou divulgar um pouco mais. Que tipo de conteúdo você, como empresa, gerou para que a pessoa deseje aquele seu produto, serviço, seja o que for? Relacionamento você gerou com o seu cliente nesse período que você está fechado, né? Eu acho que isso também é fundamental, Paulo. Paulo, tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos assistindo está adorando a conversa. Fantástico conversar com um especialista com tanto conhecimento quanto você, Paulo, sobre o comportamento do consumidor e o quanto isso pode ajudar cada um de nós que estamos aqui absorvendo o seu conhecimento no dia a dia de nossas empresas. O vídeo está ficando um pouquinho longo, então a gente vai fazer uma paradinha técnica agora, né, para que o Google possa nos atender bem, para que o YouTube possa nos atender bem, e logo, logo a gente volta com a parte 2 desse mesmo vídeo. Combinado?